Salve, salve, meus amigos do Debate Pronto! Hoje estamos aqui para falar do Caminho da Glória, o nosso programa que trata sobre o título importante de cada clube grande do futebol brasileiro. Hoje começaremos esse primeiro programa falando do título mundial do Flamengo de 1981. Esse título ficou marcado na história rubro-negra e a gente vai contar como o Flamengo chegou até o Mundial. Começando pelo Campeonato Brasileiro de 80, a finalíssima contra o Atlético Mineiro. Na final do Campeonato Brasileiro de 80, Flamengo e Atlético se enfrentaram em duas partidas. A primeira, no Mineirão, vitória de 1-0 do Atlético. Segundo jogo no Maracanã, uma vitória de 3-2 do Flamengo, coroou o primeiro campeonato brasileiro do Flamengo. O Flamengo tinha vantagem de poder ter dois resultados iguais, né, na soma dos resultados, e por isso, apesar da soma dos placares ter dado 3-3, o Flamengo se sagrou campeão pela primeira vez. Esse título proporcionou ao Flamengo a ida à sua primeira Libertadores, em 1981. Na Libertadores de 81, Flamengo e Atlético caíram no grupo junto com os times paraguaios, Flamengo, Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Olímpia. Flamengo e Atlético terminaram empatados em pontos e em saldo, e foi necessário um terceiro jogo entre os dois times, o chamado jogo extra, que foi jogado no Serra Dourada. O jogo também ficou marcado pela arbitragem do árbitro famosíssimo José Roberto Reit. O árbitro José Roberto Reit acabou expulsando 5 jogadores do Atlético, o que impossibilitou a continuação do jogo. Muitos questionam algumas das expulsões, entre elas a de Éder Aleixo e de Reinaldo. Mas, no fim, o Flamengo se sagrou vencedor do jogo e não há o que se questionar desse jogo, uma vez que o time do Flamengo era tão bom quanto o time do Atlético e, mesmo sem uma arbitragem polêmica, poderia ganhar tranquilamente, como ganhou na final de 80. Na semifinal, o Flamengo caiu no grupo junto com os colombianos Deportivo Cali e o boliviano Jorge Wilstermann. E aí foi um massacre rubro-negro. O Flamengo ganhou os 4 jogos, duas vezes de cada um, e conseguiu se classificar para a sua primeira final de Libertadores. E essa primeira final foi exatamente contra o Cobreloa, que também se classificou de forma invicta na outra chave, contra Nacional do Uruguai e Peñarol. Na grande final da Libertadores de 81, Flamengo e Cobreloa duelaram de forma muito dura. Os jornais da época retratam que o jogo foi uma autêntica batalha campal. Os dois times, o time do Flamengo era um autêntico esquadrão, e o time do Cobreloa, apesar de tecnicamente inferior, era um time muito aguerrido. O Flamengo entrou em campo com Raul Plasma, número 20, Ney Dias, Marinho, Moser, Júnior. No meio campo, Leandro e Andrade como volantes. Na armação, o genial Zico. E na linha de frente, Adílio, o artilheiro Nunes e o ponta Tita, que também jogou posteriormente no Vasco. Esse foi o time do Flamengo, a escalação do Flamengo para o jogo decisivo contra o Cobreloa, uma vez que, depois de 2 jogos, os resultados se mantiveram iguais. Nesse jogo decisivo, que foi no Centenário de Montevidéu, o Flamengo venceu pelo placar de 2-0 e com 2 belos gols de Zico, um aos 13 e outro aos 84 minutos, já no segundo tempo. Com isso, o Flamengo conquistava o seu primeiro título da Libertadores. Com essa vitória, com esse título, o Flamengo passou a ficar
credenciado à disputa do Mundial de Clubes contra o vencedor do Campeonato Europeu, que naquele ano tinha sido o Liverpool. Na grande final do Mundial contra o Liverpool, o Flamengo mostrou todo o seu encanto e o seu nível futebolístico e venceu por 3-0, com 2 gols de Nunes e 1 de Adílio, uma partida memorável do Galinho de Quintino. De Nunes, depois de um passe genial de Zico. Zico pegou uma bola no meio campo e deu um passe espetacular para Nunes abrir o marcador. E a torcida do Flamengo, que invadiu o Japão, comemorou muito, muito mesmo esse gol, que era o gol do sonhado primeiro título mundial. Um passe, olha como que passe lindo do Galinho para o Nunes. Os Nunes entrando na diagonal, deu só um leve toque na saída do goleiro do Liverpool. Grande jogada, que coisa bonita. O zagueiro também deu uma facilada ali, né? O zagueiro deu mole. O segundo gol foi uma falta no Zico na entrada da área. O Zico cobrou. Na verdade, desculpa, a falta foi em cima do Tita. Como sempre, né? Preparou a bola com muito carinho e se preparou para a cobrança. Concentrado o Zico, vai para a bola e acerta um belo chute que obriga o goleiro a espalmar. Lá vai Zico, atenção. O árbitro ali arrumando a barreira ainda. E o Galinho bateu com uma maestria de sempre. O goleiro espalmou e no rebote a bola sobra para Adílio fazer 2-0. Mengão 2-0 em cima do Liverpool, isso ainda no primeiro tempo, com gols de Adílio e Nunes. Essa já ficava com uma expectativa muito grande do primeiro título mundial, já que uma vez que o Flamengo jogava muito bem até então. E aí nós vamos para o terceiro gol, que foi um belo gol de Nunes também, mais um, né? Vamos dizer que Nunes, né, era um jogador que não tinha uma categoria do nível de Adílio e Zico, mas que sabia fazer gols, de fato. E aí, um grande passe de Zico, que encontrou Nunes na diagonal. O Nunes bateu cruzado, liquidando a fatura e carimbando o título do Flamengo de campeão mundial. E que belo passe de Zico na diagonal, né? Vamos dizer que foi um passe magistral, mais um, né? Assim como no primeiro gol. O Nunes tinha que pagar um bicho pro Zico todo o jogo, né? Olha que passe lindo no meio da defesa. O Nunes sempre recebeu muitas bolas do Zico e aí era fácil ser artilheiro, né? Jogando ao lado do Galinho. A bola sempre chegava redonda. Aí é mole. Que tapa lindo do Zico na diagonal lá. O Nunes entra livre e bate cruzado. E aí, finalizando o placar do jogo. Flamengo 3, Liverpool 0. E a torcida do Flamengo só restou comemorar o primeiro campeonato mundial. Flamengo 3, Liverpool 0. Um jogo decidido de forma brilhante, com passes geniais do Zico. O Zico participou dos 3 gols. Um passe para 2 lindos passes para o Nunes e a cobrança da falta que resultou no rebote para o gol de Adílio. O Flamengo, né, recebeu a sua taça. Zico foi considerado o craque do jogo, né, que tinha lá o craque da Copa, né, recebeu um carro, né, que tinha na época a Toyota era o patrocinador, e o Zico recebeu um carro de presente, além de uma chave em forma de troféu como melhor jogador do jogo. E esse título é talvez
a grande glória do Flamengo. O que faz a gente começar com o nosso primeiro programa com o grande Mengão malvadão, campeão mundial de 81. E este foi o caminho da glória do Flamengo.